Convidamos para presidir o terceiro painel, PEC 186, a nova administração tributária. O secretário de Assuntos Jurídicos do Conselho Estadual de Delegacias Sindicais de Minas Gerais, do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Dr. Leonardo Catão. Como palestrante, convidamos o mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor pela Universidade de Harvard, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, consultor do Ministério da Educação, conselheiro sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Alfredo Baracho Júnior. Como debatedores, convidamos a mestre e doutora em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora adjunta da Escola Superior Dom Helder Câmara e Faculdades Milton Campos, professora de pós-graduação da Universidade Gama Filho, doutora Sara Amarante de Mendonça Cohen. E o engenheiro civil, bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Constitucional, professor colaborador na Universidade Federal de Rondônia, ex-diretor de Política Sindical da Febrafisco e atualmente diretor jurídico do Sintec Rondônia, Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado de Rondônia, Antônio Germano Torres Soares. Para proferir sobre o tema Análise da Constitucionalidade da PEC 186, passo a palavra ao Dr. José Alfredo Baracho Júnior. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o presidente do painel dessa tarde, Dr. Leonardo Catão, através de quem saúdo todos os demais integrantes da mesa, saudar todos os participantes desse congresso e agradecer o convite que foi formulado para analisar a constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição número 186/2007. É sempre uma honra estar em contato com os dirigentes das organizações sindicais que promovem esse evento, com os profissionais da administração fazendária do Estado de Minas Gerais. É sempre um momento de muito aprendizado e de troca de ideias e preocupações. Nós vamos procurar abordar a constitucionalidade da PEC 186 com o seguinte cuidado. Na verdade, tudo que nós podemos fazer neste momento são especulações. Na verdade, não existe uma inconstitucionalidade de propostas, né? Ou pelo menos não existe uma jurisdição constitucional sobre propostas de emendas à Constituição. O Supremo Tribunal Federal, já há algumas décadas, estabeleceu esse entendimento, em que pese alguns escritos no Brasil defendam um ponto de vista contrário, um ponto de vista de que mesmo propostas de emenda à Constituição ou projetos de lei possam eventualmente ser submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, e na minha opinião acertadamente, não faz esse tipo de julgamento apenas quando há uma norma, ou seja, após concluído o processo legislativo, com a eventual promulgação da emenda constitucional ou de uma lei, a partir daí o Supremo Tribunal Federal pode ser chamado a se pronunciar. Então, na verdade, nós vamos fazer um exercício que se assemelha mais
ao exercício que é feito pelas comissões de Constituição e Justiça dos órgãos legislativos brasileiros. As comissões de Constituição e Justiça, elas emitem um parecer sobre a constitucionalidade ou não dos projetos que lhes são apresentados. Esse parecer não é vinculante, ou seja, ainda que um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição receba da Comissão de Constituição e Justiça um parecer pela inconstitucionalidade, isso não ilide a tramitação do projeto. O projeto pode tramitar, ele é arquivado inicialmente, mas o regimento interno das casas legislativas, é assim no Congresso Nacional, é assim na Assembleia de Minas, permite que a proposta seja desarquivada, e isso faz todo sentido. Na medida em que estamos lidando com projetos, com propostas, mudanças no texto podem ser feitas. E, eventualmente, se há alguma inconstitucionalidade que tenha sido detectada no âmbito do Legislativo, no âmbito das Comissões de Constituição e Justiça, essa inconstitucionalidade pode ser reparada através de emendas parlamentares. Então, por isso que eu digo que nós estamos fazendo um exercício considerando os termos que estão sendo discutidos no âmbito do Congresso Nacional, né, os termos em que a proposta de emenda 186 vem sendo discutida. E, para isso, nós vamos considerar o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre normas, não sobre propostas, não sobre projetos. O que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre normas que, eventualmente, foram ou declaradas inconstitucionais ou foram mantidas em face do que o Supremo Tribunal Federal entende como compatível ou não com a Constituição. E eu acho que há dois pontos relevantes que devem merecer uma análise constitucional nas propostas formuladas a partir da PEC 186. Eu estou considerando aqui, eu analisei 4 diferentes, na verdade 5, porque tem o texto original, e depois do texto original, eu analisei mais 4 emendas à proposta de emenda, porque a proposta de emenda à Constituição pode ser emendada. Então, além da proposta de emenda à Constituição, que foi originariamente apresentada em 2007, vieram 4 outras emendas à proposta de emendas parlamentares à proposta de emenda à Constituição número 186. Então, 4 propostas de emendas parlamentares. E acho que há 2 pontos relevantes em torno do conjunto dessas propostas, do que essas propostas trazem de essencial, apesar de elas não serem iguais. Digamos, há um núcleo sobre o qual nós podemos refletir nesse momento que antecede a votação da PEC 186 no plenário da Câmara dos Deputados, porque até aqui a informação mais atualizada que eu tenho é de uma votação em comissão no dia 19 de novembro, informação colhida no site da Câmara dos Deputados. Então, a aprovação em comissão especial e as propostas de emenda à Constituição, após pareceres das comissões, elas são submetidas à votação em plenário, 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Então, é necessário a aprovação por 3/5 dos membros da Câmara em 2 votações, depois 3/5 dos membros do Senado, também em 2 votações. Então, nós vamos analisar o conjunto ou o que há de nuclear nessas propostas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Bom, acho que há 2 pontos relevantes sob o ponto de vista constitucional. O primeiro ponto é sobre a extensão da autonomia administrativa. O que significa autonomia administrativa nos termos do que vem sendo discutido na PEC 186. Eu vou só pegar o texto original, vamos partir do texto original, na medida em que
esse aspecto, ele mantém a sua essência nas emendas parlamentares que foram apresentadas. Então, o artigo 1º, né, da PEC 186, na sua versão original. É acrescentado os parágrafos 13 e 14 ao artigo 37 da Constituição Federal com a seguinte redação. Parágrafo 13. Lei complementar estabelecerá as normas gerais aplicáveis à administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispondo inclusive sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de sua carreira específica, mencionada no inciso 22 desse artigo. Parágrafo 14. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são asseguradas a autonomia administrativa, financeira e funcional, e as iniciativas de suas propostas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Bem, a autonomia administrativa e financeira, vamos ficar nessas duas, administrativa funcional é importante, mas veja bem, a Constituição de 88, ela inaugura um espectro no qual podem gravitar em torno dos 3 poderes da União órgãos autônomos, né? E aqueles órgãos que claramente são autônomos, nos termos do texto original, né? Um claramente autônomo é o Ministério Público. Outro cuja autonomia ainda é polêmica é o Tribunal de Contas. A Constituição, ela retirou esses órgãos, com certeza o Ministério Público e talvez o Tribunal de Contas, da estrutura dos 3 poderes da União. O Ministério Público, ao longo de sua história, já fez parte do Poder Judiciário, já foi um órgão do Poder Judiciário. Em seguida, a partir da Constituição de 67, o Ministério Público é um órgão do Poder Executivo, mas a partir do final da década de 70 e início da década de 80, ele começa a se desvincular do Poder Executivo. Eu vou usar terminologias para esclarecer. Antes, aquilo que nós hoje designamos por advogado-geral do Estado, ou procurador-geral do Estado, que é a denominação em São Paulo, né, era, a um só tempo, chefe do Ministério Público. Não havia separação entre o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado, ou Advogado-Geral do Estado. Isso começa a ser feito no Estado de São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro, no Estado de Minas Gerais, no final da década de 70 e início da década de 80. E ali, no âmbito dos estados, o Ministério Público começa a ganhar alguma autonomia. Mas essa autonomia só se estabeleceu constitucionalmente em 5 de outubro de 88. Em 5 de outubro de 88, a Constituição assegurou ao Ministério Público autonomia financeira e administrativa. O que significa dizer, né, que o Ministério Público tem um orçamento próprio e que o chefe do Ministério Público não tem nenhum vínculo com nenhum dos poderes da União. Antes de 88, o Procurador-Geral da República era aquilo que nós designamos por cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo, né? Cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo, ou seja, o Procurador-Geral da República poderia ser escolhido dentre qualquer advogado com inscrição na OAB vigente, claro, né? Como poderia também ser escolhido entre membros da carreira, né? Não havia vínculo entre o chefe do Ministério Público da União e a carreira do Ministério Público da União. Ou seja, o cargo de Procurador-Geral da República era um cargo, inclusive, demissível ad nutum, a critério do Presidente da República. Então, era um cargo de governo, né? Era um cargo de governo, integrava a estrutura de governo, né? É semelhante ao que é hoje o Advogado-Geral da União, né? Próximo àquilo que é hoje o Advogado-Geral da União. Só que o Ministério Público, ele continha 2 estruturas naquele período. Nem tanto o Ministério Público da União, mas o dos Estados, sim. Uma estrutura que era o Ministério Público como um órgão de defesa da lei, que atua custos legis, ou seja, em defesa da lei,
mas também um órgão responsável pela defesa do patrimônio dos Estados e pela defesa do patrimônio da União. A Constituição de 88 acaba com essa ambivalência do Ministério Público, separa o Ministério Público e coloca ele como custos legis, apenas como responsável pela fiscalização do cumprimento da lei, e coloca a defesa do patrimônio dos entes públicos nas mãos de uma outra estrutura, que pode se chamar Procuradoria-Geral do Estado, Advocacia-Geral do Estado, e se chama Advocacia-Geral da União no âmbito federal. Então, veja, o Ministério Público é o primeiro órgão que teve essa configuração, que após a Constituição de 88, vários outros órgãos começaram a buscar, né? O Tribunal de Contas, ele começa a construir também uma estrutura de autonomia um pouco mais polêmica, tendo em vista que o artigo 71 da Constituição define o Ministério Público como órgão auxiliar do Legislativo. Então, hoje, alguns ainda entendem que o Ministério Público não tem uma autonomia equivalente ao... Perdão, o Tribunal de Contas não tem uma autonomia equivalente à autonomia do Ministério Público. Outros entendem que sim, que o Tribunal de Contas tem a autonomia equivalente à do Ministério Público, e é somente por isso que cabe ao Tribunal de Contas fazer a tomada de contas do Legislativo, né? Se não tivesse autonomia, ele não poderia fazer a tomada de contas do Legislativo. Há uma certa polêmica, a questão aí está um pouco no texto da Constituição, um pouco também no que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem construído sobre a atividade dos tribunais de contas. Bem, outras estruturas estão buscando algo semelhante, a Defensoria Pública está buscando algo semelhante, e a Administração Fazendária também, através dessa proposta de emenda à Constituição número 186. Agora, vejam bem, nós temos que pensar aqui, dentro dessa estrutura que prevê autonomia administrativa, financeira e funcional, nós temos que pensar o seguinte: em que medida é possível excluir do governo, né, a função de formulação da política financeira e tributária, né? Quando eu falo excluir do governo, é exatamente dizer, olha, nossa senhora, eu estou nada, eu tenho 5 minutos, não, vou tentar abreviar aqui, então, olha só, em que medida eu posso excluir, né, a formulação de políticas financeiras e tributárias do governo, né? Veja, isso não seria um problema do ponto de vista do princípio democrático, né? E aí, quando a gente pensa em inconstitucionalidade da 186, veja, eu não estou dizendo que não possa haver a autonomia administrativa, ela pode haver, mas isso não poderá significar excluir, né, do governo a formulação de políticas financeiras e a formulação de políticas tributárias, né? Não estou discutindo aqui nome de cargo, mas essa formulação cabe ao governo, né, em função do princípio democrático, ainda que, sob o ponto de vista técnico, eu possa ter uma chefia da administração tributária, que aí sim, né, com uma função técnica responsável, que a independência que se quer é exatamente uma independência técnica, né? E ela é perfeitamente sustentável sob o ponto de vista constitucional, desde que ela não importe em suprimir dos governos eleitos periodicamente a formulação das políticas financeiras e tributárias. Esse é o primeiro ponto. E veja, aí não é uma questão de discutir exatamente, né? Tirar a palavra, não é isso. Veja, o Supremo tem uma técnica de julgamento que se chama interpretação conforme a Constituição. Essa autonomia administrativa pode perfeitamente ser entendida de maneira compatível com a Constituição, de modo a preservar o princípio democrático. Então, não estou discutindo o texto, mas é importante verificar que o princípio democrático, no artigo 1º da Constituição, não possibilitaria retirar, né, de governos eleitos periodicamente a formulação de políticas financeiras e tributárias. Então, esse é um ponto que deve ser considerado. Segundo ponto, né, e aí mais importante do que o texto original, né, seria, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui,
eu não sei se eu tento achar, fico com medo de perder muito tempo com o computador. Não vou mexer isso. Vamos ver. Quer dizer, bom, o segundo ponto é o ponto das carreiras. Né? Então, considerando, né, que haja a autonomia prevista na proposta de emenda 186. Como ficariam as carreiras? Quais seriam as carreiras que estariam dentro dessa estrutura autônoma? Né? Uma das emendas parlamentares à proposta de emenda à Constituição número 186, que é o que eu queria mostrar aqui, né? Estabelece que a proposta do deputado Ayrton Prado, ela estabelece que todos aqueles que integram hoje as carreiras da administração fazendária estariam incorporados a essa estrutura autônoma do parágrafo 14 do artigo 37, nos termos da emenda 186. Agora, vejam bem, a questão da constitucionalidade que se coloca seria então uma carreira única, né? Haveria então uma única carreira, ou dentro da mesma estrutura autônoma da administração fazendária, coexistiriam diferentes carreiras em face do que o Supremo Tribunal Federal tem entendido a respeito da primazia do concurso público para investidura em cargo público. Né? Porque o Supremo Tribunal Federal tem a seguinte interpretação, que hoje já é objeto de súmula. Né? A Constituição de 67, ela estabelecia que a primeira investidura dependeria de concurso público de provas e títulos. A primeira investidura. Mas, uma vez obtida a primeira investidura através de concurso, poderia haver investiduras ou provimentos derivados. Ou seja, eu poderia mudar de uma carreira para outra sem o concurso público. E aí os critérios de mudança de uma carreira para outra poderiam ser concursos internos, poderia ser tempo de serviço, enfim. A Constituição de 67 admitia isso. O Supremo Tribunal Federal entende que a Constituição de 88 não permite mais essa mudança de carreiras. E aí ele sumulou essa matéria. Então nós temos a súmula 685 do Supremo Tribunal Federal, que diz assim: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investiu. Esse é o texto da súmula 685 do Supremo Tribunal Federal. Bem, ou seja, para investidura em outras carreiras, é necessária aprovação em concurso público. Bom, isso significa o quê? É possível a emenda estabelecer, né, como na redação aprovada pela Comissão Especial, estabelecer que todas as carreiras integrarão essa estrutura autônoma da administração fazendária. É possível que isso seja feito. Mas isso, pela súmula 685, não poderia significar uma única carreira, né? A criação de uma única carreira. Haveria diferentes carreiras dentro dessa estrutura, mas não haveria, pela súmula, não poderia haver uma única carreira. Entretanto, e aí vejam como que é complexa a questão da eventual constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal tem decisões, e eu vou pegar uma delas. Vejam que o Supremo Tribunal Federal tem decisões que flexibilizam a súmula 685. O próprio Supremo Tribunal Federal tem decisões que flexibilizam a súmula 685. Então, deixa eu só pegar aqui essa decisão.
Na ação direta de inconstitucionalidade 2335, relator o ministro Maurício Correia, mas, veja, o Maurício Correia já não só se aposentou, inclusive já faleceu. Mas o relator para o acordo não foi o ministro Maurício Correia, foi o ministro Gilmar Mendes, que está em atividade. Né? O relator para o acordo foi o ministro Gilmar Mendes. Sempre que o relator é vencido, um outro ministro é designado para a relatoria. Então foi o ministro Gilmar Mendes que relatou o acordo, que tem a seguinte emenda: a Lei Complementar número 189 do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de fiscal de tributos estaduais, fiscal de mercadorias em trânsito, exator e escrivão de exatoria, e criou, em substituição, a de auditor fiscal da Receita Estadual 3, virou uma única carreira. Aí o Supremo Tribunal Federal diz: aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém-criados, a ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. Então vejam, há uma subjetividade, né? Sem dúvida que há similitude. O que significa essa similitude? Né? O Supremo Tribunal Federal não vai estabelecer exaustivamente os elementos que determinam essa similitude. Mas, de qualquer maneira, é uma decisão relevante, porque ela, no cenário da súmula 685, ela estabelece um temperamento, vamos dizer assim, né? Ela flexibiliza o teor da súmula 685, e qual é o critério? A similitude de funções. Né? É claro que é sempre preciso ter cuidado, porque as súmulas são indicadores mais genéricos, mais abrangentes do que decisões singulares do Supremo Tribunal Federal, mas, por outro lado, eu tenho que lembrar que essa decisão foi proferida numa ação direta de inconstitucionalidade. E as ações diretas de inconstitucionalidade, apesar de não terem a abrangência das súmulas, elas têm efeito erga omnes. A decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade tem efeito erga omnes, ou seja, não obstante as súmulas terem uma função mais genérica do que decisões singulares, por ser uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade, é uma decisão que deve ser tomada com cuidado, né, dentro desse critério de similitude de funções. Então, acredito que, mais uma vez, eu não vejo no texto inconstitucionalidade, né, nem no texto originalmente apresentado, né, e nem nas emendas parlamentares apresentadas. Não vejo inconstitucionalidade aí. Não é um problema de texto, né? É um problema, mais uma vez, né, de qual a abrangência se dará a esse texto, né? Qual a amplitude as palavras da PEC 186 terão no momento em que ela for promulgada. E aí, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal, dentro da perspectiva da interpretação conforme a Constituição, em várias decisões, ele tem preservado os textos, né, tal qual aprovados pelo Poder Legislativo, até em deferência ao trabalho legislativo, que é relevante do ponto de vista da separação de poderes, mas, ao mesmo tempo, tem balizado a interpretação do texto, a compreensão do texto, de forma a evitar inconstitucionalidades. Então, são essas as considerações que eu teria a fazer, mais uma vez agradecendo, pedindo perdão por ter me alongado um pouco mais no tempo. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para a doutora Sara, que é a nossa primeira debatedora. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao Dr. Leonardo Catão, saudar o professor José Alfredo Baracho pela brilhante palestra, muito honrada de participar dessa mesa, saudar
doutor Germano, e agradecer ao Sinfaz, no nome da doutora Luísa Ribeiro, pelo convite. O tema, né, do Congresso é sobre a nova administração tributária, justiça fiscal e eficácia. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão da justiça fiscal e depois formular uma pergunta para o doutor José Alfredo Baracho, que ele colocou aqui algumas considerações, né, sobre a PEC 186, sobretudo do ponto de vista, né, do governo, né, do Poder Executivo, poder formular proposta, né, financeira e tributária. Então, também gostaria de fazer algumas considerações no que toca à questão da justiça fiscal e do contribuinte, né? E no que toca à justiça fiscal, eu acho que um ponto interessante, que eu sempre, né, quando comecei a estudar direito tributário, eu sempre tive curiosidade sobre a origem do tributo, né? E a origem do tributo, ela não é das origens mais belas, né? O tributo, ele surge da pilhagem, né? Então, os povos conquistadores pilhavam os povos conquistados, tomavam suas terras, né, e assim obtinham a receita, né? Com o tempo, passou-se a ver que essa política da pilhagem, ela não era muito interessante. Por que ela não era muito interessante? Porque o Estado não poderia se planejar no tempo, né? Seria muito mais interessante manter o povo conquistado no território e cobrar um imposto fundiário, né? Então, depois, né, com Roma, com a cidade-estado de Atenas, a gente pode falar, né, que com o surgimento de estados fortemente organizados, a gente começa a pensar em tributação, em política tributária, né? E num primeiro momento, esses povos, né, Roma ou Grécia, eles instituíam as imposições diretas, né, que são aquelas que incidem diretamente sobre o patrimônio e a renda, só sobre os povos conquistados. Sempre houve muita ojeriza, né, por parte dos cidadãos, tanto romanos quanto, né, atenienses, às imposições diretas, né, até hoje, né? O que dói mais no bolso, né? É o pagamento do IPVA ou do ICMS? Né? Do IPVA, né? Porque o IPVA, ele vai incidir diretamente sobre a propriedade, e no caso do ICMS, que é o imposto sobre o consumo, né, ele não se sente tão fortemente quanto a imposição direta. Então, já havia, desde a antiguidade, esse ódio, né, ao tributo direto. Uma das causas, né, da queda do Império Romano, por exemplo, foi a questão fiscal, né, que, com o passar do tempo, passa-se a ser necessário instituir imposições diretas sobre os próprios cidadãos romanos. E assim vai, né, a história. Se a gente for analisar a história, a maior parte, muitas das revoltas, né, que aconteceram na história foram motivadas por questões fiscais, né? Se a gente pensar na Revolução Francesa, né, o rei Luís XVI, né, ele instituía os tributos sem obter o consentimento, né, dos Estados Gerais, até que ele finalmente convoca os Estados Gerais, né, atribui ao terceiro Estado o dobro de representação, né, eles vão se declarar Assembleia Nacional e decretar a nulidade de todos os impostos que foram instituídos sem o consentimento, né. A gente pode pensar também no caso da Inglaterra, que é anterior, né, na Magna Carta de 1215, né, que o rei João Sem Terra, ele impõe uma dura tributação aos barões normandos que o fazem jurar a Magna Carta. Né? E depois, 1689, Bill of Rights, né, que consagra o princípio do no taxation without representation, não há taxação sem representação. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma árdua construção histórica para submeter o tributo à legalidade. Né? Então, hoje a gente tem o tributo submetido à legalidade, mas no primeiro momento o tributo, ele é uma imposição, né, do príncipe, né, ou do Estado sobre o cidadão. E aí passa-se até a ideia do consentimento do tributo, né, que é muito importante, que o povo vai eleger os seus representantes, que por sua vez vão, né, votar a lei tributária. Então, diante disso, dessa importância, né, do consentimento do tributo, o que me ocorreu, que o professor José Alfredo Baracho, ele apontou aqui, né, não haver uma inconstitucionalidade no texto, mas um eventual risco, né, de tirar, né, do Poder Executivo a formulação da política
financeira e tributária. Né? Ou seja, né, a abrangência a ser dada ao texto poderia representar, eventualmente, algum tipo de problema. E o que eu queria saber é se o professor poderia enxergar que também, do ponto de vista do contribuinte, essa autonomização, né, da administração fazendária, se ela também poderia, enfim, enfraquecer o consentimento do tributo. Né? Por quê? Porque a sociedade civil, ela tem que levar suas demandas à esfera pública de decisão. Então, na medida em que eu tenho a autonomização, ela funciona para os dois lados, né? Ela vai impedir, né, que haja essa interferência do poder executivo e legislativo, eventualmente, no que toca a questão da política fiscal, mas quem sabe, né? Aí é uma pergunta, não uma afirmação, não poderia também, de certa forma, autonomizar no sentido negativo, né, essa administração tributária, impedindo que a sociedade civil faça pressão. Porque a pressão nem sempre é negativa. Se eu estou falando de um sistema democrático, eu tenho que fazer com que o contribuinte, a sociedade civil organizada, também possa levar as suas demandas à esfera de decisão. Então, por exemplo, na França, eu tenho o Conselho de Impostos, né, que é um órgão muito interessante, em que os agentes do Estado e da sociedade civil, eles elaboram, né, pareceres e recomendações, publicam relatórios periódicos sobre essa questão, né, da política fiscal. Se eventualmente não poderia ser inserido, eventualmente, um ponto, né, caso, né, suponhamos seja aprovada essa PEC, qual mecanismo, né, se a resposta for positiva, esse risco, qual mecanismo poderia ser inserido para contornar e para impedir essa autonomização eventualmente negativa, né, do poder fazendário? Muito obrigada. Compartilho plenamente as preocupações da professora Sara. Acho que esse é o grande desafio sob o ponto de vista democrático. Porque, vejam, vamos considerar o seguinte, vamos pegar mais uma vez o paradigma do Ministério Público. Hoje, o Procurador-Geral da República é membro da carreira do Ministério Público da União. Apesar de nomeado pelo Presidente da República, o Procurador-Geral da República não é demissível ad nutum. E a sua nomeação é feita a partir de uma lista tríplice formulada pelos integrantes da carreira. Se a autonomia administrativa da PEC 186 tiver essa mesma característica, nós estamos suprimindo do princípio democrático a formulação das políticas financeiras e tributárias. E isso, do meu ponto de vista, é inconstitucional. É inconstitucional por violação ao princípio democrático. Correto? Agora, isso não significa que nós não possamos imaginar uma estrutura intermediária. Uma estrutura intermediária como, por exemplo, a relação entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Quer dizer, o presidente do Banco Central tem uma função eminentemente técnica. Ele não faz a formulação de políticas financeiras e tributárias. Ele é responsável pelo controle da moeda sob uma perspectiva técnica em sintonia, com os compromissos assumidos pelo governo. Então, vejam, é possível imaginar algo intermediário, mas a formulação, ela é uma função de governo, e função de governo no sentido do governo democrático. Então, eu estou plenamente de acordo, acho que não se pode tirar do DI, quando se fala em governo, nós estamos falando de executivo e legislativo também, porque na medida em que instituição e majoração de tributos, em larga medida dependem de lei, é o debate parlamentar, que é o espaço aonde o povo pode eventualmente apresentar as suas objeções e a sua aprovação à instituição e majoração de tributos. Então, essa dimensão é necessária sob o ponto de vista constitucional. A discussão aí não é política, é uma discussão constitucional. Essa dimensão, ela precisa ser preservada em respeito ao princípio do Estado Democrático e do direito no artigo 1º da Constituição.
mais em consideração, justamente, então a gente tem que refletir sobre a despolitização, né? Qual que é o efeito de despolitizar a administração fazendária? Pode ser uma faca de dois gumes, então acho que merece maior reflexão. Muito obrigada. Vamos passar agora a palavra para o Antônio Germano, nosso companheiro do Sintec. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Leonardo Catão, o Dr. Barati, a doutora Sara, agradecer a oportunidade que está sendo me dada, né, pelo Sinfaz, e embora tenha sido convocado de última hora, né, pela ausência do debatedor de origem, mas procurarei, na medida do possível, contribuir, né, para as discussões. E, embora faça parte também da carreira da administração tributária, sou técnico tributário do Estado de Rondônia, eu vou tentar fazer o papel de advogado do diabo, né? Porque eu também não posso só puxar para o meu lado, né? Já que o objetivo aqui é debater os temas, né? Então, eu concordo com o Dr. Barati quando ele fala dessa preocupação de realmente tirar da esfera política, né, esse poder de definir a questão tributária, a questão do planejamento tributário. Até porque o prefeito, o governador, o presidente da República, eles foram eleitos pelo povo, né? Estado Democrático de Direito, o povo os colocou ali, e na hora de exigir algo, eles vão exigir daqueles que foram eleitos por eles. E aí, a partir do momento em que há essa cisão, essa separação, e se cria realmente um órgão autônomo e 100% técnico, como é que a população vai poder exigir desses que não foram eleitos por eles, fizeram um concurso público, né, que não são possíveis de serem demitidos ad nutum, né? Então, há realmente essa questão a ser refletida, né? O que nós, que defendemos a PEC 86, colocamos, é que o objetivo da PEC é evitar que ingerências políticas negativas, né, façam com que haja, por exemplo, a descontinuidade das políticas públicas que são implementadas por um governo quando da vinda de outro governo. Mas, por outro lado, também há ingerências políticas positivas, e elas podem até advir justamente dessa pressão popular. E no caso da separação, a pressão popular teria efeito zero, né? Porque se não for eleito pelo povo, em tese não tem que dar essa satisfação, né? Eu vou agir puramente de forma técnica, né? Enfim, com relação à cisão, à união de cargos ou carreiras, né? Embora haja aquela manifestação do STF de inconstitucionalidade, mas logo na sequência houve a flexibilização, no caso de Santa Catarina, né? E lá eles falam em similitudes, né, de cargos, né? O que a gente tem visto em decisões, ou pelo menos em pareceres de grandes advogados, é que essa similitude vai na questão do nível de escolaridade, das atribuições semelhantes e da questão salarial, né? Então, eles têm entendido que, de uma maneira geral, né, se os cargos fizerem parte da mesma carreira, tiverem remuneração semelhante, tiverem atividades semelhantes e nível de escolaridade semelhantes, não haveria óbice em haver a fusão desses cargos que pertenceriam, né, a uma única carreira, fusão para um único cargo, né, para um único cargo. No caso lá de Santa Catarina, especificamente, eles flexibilizaram mais ainda porque havia cargos de nível médio, e eles, por serem poucos, né, eles permitiram que houvesse aquela fusão em auditor fiscal de Santa Catarina, né? Então, assim, há essa preocupação muito grande. Na verdade, eu já ia falar sobre isso quando a doutora Sara falou, né, e só fez reforçar. Sei que estou fazendo papel de advogado do diabo, estou diante dos meus colegas, né? Todos querem isso, eu também, né? Mas realmente há essa preocupação. Na verdade, quando surgiu a PEC 86, eu lembrei da Lei do Simples Nacional de 2006, né? Que uma das coisas que se falava era da autonomia dos entes federados, né? Na hora que se fez aquela imposição, não, agora vai ser assim, vamos unir os tributos e tal, para simplificar. E aí se questionou naquele momento, e a autonomia dos entes federados? A União tem esse poder de impor e dizer agora vai ser assim? E agora na PEC 86, foi um ponto que não foi citado, e me permitam citar, também há, a meu ver, essa questão da autonomia, né?
porque vai ser elaborada uma emenda, aliás, uma lei complementar, que vai servir de normas gerais para os estados, municípios, União, etc. E aí vem a pergunta, até que ponto a União tem esse poder de ingerência dentro do estado, dentro do município, e dizer, não, agora a administração tributária vai ser assim, porque eu quero que seja assim, né? Isso, inclusive, numa audiência que nós participamos em Manaus, né, no ano de 2011, os deputados lá da Assembleia Legislativa levantaram essa questão. Eles disseram, eles querem que seja um cargo só? Eles vão fazer assim, vão unir todos num cargo só? Ou vão tentar excluir os técnicos do Amazonas daqui? Quando chegar aqui, a gente vai mostrar que quem manda é a gente. Onde é que está a autonomia dos entes federados, né? Então, talvez esse seja um outro ponto que possa vir a ser suscitado quanto à questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Bom, o que eu tinha a dizer é isso. Eu queria encerrar agradecendo a participação. Infelizmente eu não pude me preparar o suficiente, fui convocado aos 45 do segundo tempo, né? Mas é um prazer muito grande, uma grande honra estar com vocês aqui, né? Realmente é um privilégio estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade dada pelo Sinfaz, agradeço ao Marcos e quero dizer aos colegas que estamos juntos na federação, estamos juntos como colegas e solidários em todas essas questões que nos afligem, e peço que cada um lembre que aquele que se preocupa com você é esse que está ao seu lado. Então, você que é do Amazonas, quem está preocupado com a sua situação, Minas Gerais, a pessoa do Marcos, ele está preocupado com a situação de vocês. Piauí, Rondônia, está preocupado com a situação de vocês. Então, assim, aqueles que querem defender os seus direitos, eles estão aqui com vocês, e eu acho que isso a gente deve sempre reforçar, essa união, essa irmandade, essa falta de orgulho, essa falta de vaidade, isso tem que permanecer. A vaidade é algo que a gente deve deixar longe do nosso grupo. Eu acho que é por isso que o nosso grupo é tão coeso, é tão unido, e a gente tem conseguido grandes vitórias, como foi essa recente agora, né, da Comissão Especial da PEC 86. Outras virão se o espírito da FEBRAFISCO permanecer como está hoje. Muito obrigado. Bom, eu acho que sim, eu acho que a autonomia tem pontos positivos. Acho que, por exemplo, uma forma de se garantir a isonomia na administração tributária, exatamente a isonomia pode significar pode advir de uma redução das influências políticas, né? Porque os partidos é natural, a disputa partidária, né, é agregar para o meu lado e esvaziar o lado contrário, é parte do jogo partidário. Se você tem uma administração autônoma, você consegue impedir ou reduzir o alcance disso, né, das disputas partidárias. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso reduzir demais o espaço das disputas partidárias, porque a democracia é feita dessa forma, e tem políticas públicas que devem acabar, né? Eu acho que, por exemplo, uma que eu acho que tem que ser revista urgentemente é a Bolsa Família, né? Na minha opinião, isso tem que ser revisto e urgentemente. Acho que o próximo governo talvez não reveja, sei lá, mas, né? Eu acho que é necessário rever, né? E aí é preciso mudar, né? Agora, com relação à questão da União, eu acho que é uma outra disputa, e aí eu não sei se todos sabem, há uma outra proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional. Eu sempre faço questão de dar notícias sobre essa PEC, porque ela não ocupa muito espaço na mídia, apesar de ser, na minha opinião, uma das mais importantes nos últimos anos. Pela primeira vez, quando a gente pega o artigo 60 da Constituição, as Assembleias Legislativas podem propor propostas de emenda à Constituição. Mais da metade das Assembleias Legislativas podem propor. Depois de 24 anos de promulgação da Constituição brasileira, ou seja, no ano passado, e esse ano completamos 25 anos de promulgação, no ano passado, quando havia 24 anos, pela primeira vez as Assembleias Legislativas viabilizaram a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que reduz ou que altera a repartição de competências dos artigos 22 e 24.
uma proposta de emenda à Constituição, na minha opinião, da maior relevância, porque busca exatamente um pouco de descentralização no federalismo brasileiro, que é concentrado na União, né? Então eu considero uma das mais importantes porque ela é estrutural, né? É uma revisão da Federação Brasileira que está tramitando, não tem tido muita visibilidade. Eu acho extremamente importante divulgar essa PEC, né? A tramitação vai ser longa, sem dúvida nenhuma, mas é extremamente relevante que essa PEC seja discutida e que a hegemonia da União seja progressivamente revista. Agradecemos a presença dos senhores e pedimos a gentileza de tomarem assento na primeira fileira deste auditório para darmos continuidade às palestras. Para presidir o terceiro painel, PEC 186, a nova administração tributária, convidamos para presidir a mesa o deputado estadual Elismar Prado. Como palestrante, convidamos a advogada, coordenadora-geral discente do Pronarte, UFMG, membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB Federal e da Comissão de Direito Sindical da OAB Minas, doutora Sara Campos. Como debatedores, convidamos um advogado, pós-graduado em Direito Constitucional pela UFG, diretor-tesoureiro do Instituto de Direito Administrativo de Goiás, doutor Jucimar Pinto Ribeiro. E o presidente da FENAFIM, Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, doutor Carlos Cardoso Filho. Para proferir sobre o tema os reflexos da implementação da PEC 186 nas administrações tributárias estaduais e municipais, passamos a palavra para a doutora Sara Campos. Boa tarde a todos. Com muita felicidade e honra que eu estou aqui hoje. Quero cumprimentar o presidente do Sinfaz, o Marcos Vinícius Volpato, pelo excelente congresso. Eu tenho a honra de estar na comissão científica desse congresso e fizemos muito esforço para que os debates fossem de alto padrão e acredito que estejam todos gostando muito de tudo que está acontecendo aqui e sendo discutido. Hoje eu tenho a tarefa de falar para vocês sobre os reflexos da implementação da PEC 186 e falar desses reflexos da PEC é uma tarefa muito difícil, porque sabemos que não está só envolvido nessa questão uma análise da lei, questões técnicas mesmo do direito administrativo e do direito tributário, mas está envolvida muita questão política, né? Então, daí o grande desafio da categoria, o grande desafio da Febrafisco de continuar na luta, não achar que a primeira vitória já basta, sempre lutar e se manter mobilizado, porque o caminho ele só começou. E começou bem, como nós vamos ver. Eu vou falar sobre alguns pontos, de forma bem objetiva para vocês, mais especificadamente sobre a administração tributária, o
o que foi aprovado na PEC 186, principalmente o relatório que foi amplamente discutido pela FEBRAFISCO e incorporado no relatório final do deputado Peninha. Vou dizer também sobre a lei orgânica, que já foi minutada pelo ENCAT, e depois nós vamos analisar a lei de carreira da Administração Tributária de Minas Gerais, para vocês mesmos chegarem à conclusão de qual será esse reflexo para os gestores fazendários. Bem, ao falarmos de administração tributária, num contexto de Estado democrático de direito, via-se sempre a necessidade de implementar o consenso. Hoje não se admite mais a figura do administrador que respalda seus atos todos de forma unilateral. O lançamento do crédito tributário de forma unilateral e autoritária não é mais a bola da vez, diria assim. Existe aí um papel do servidor da administração tributária de privilegiar o consenso, de privilegiar o acordo, de privilegiar uma atuação com o contribuinte que esteja baseada na participação. E daí o papel importante, no caso de Minas Gerais, do gestor fazendário, porque é ele que está ali na administração fazendária, atendendo diretamente os contribuintes, atendendo os casos de cobrança, de parcelamento da dívida. Então, por mais que defendemos, e nós veremos aqui, o doutor Hugo de Brito ontem fez uma palestra brilhante nesse sentido, por mais que tenhamos a clara consciência de que o gestor, de fato, faz o lançamento do crédito, o lançamento do crédito não é a única atividade e nem a atividade que, nesse contexto de democracia, deve ser privilegiada. A Constituição de 1988, ela, vendo esse papel importante dos servidores da administração tributária, do fisco, deu algumas prerrogativas, para esses servidores, porque é a administração tributária que faz a arrecadação dos recursos que vai possibilitar ao Estado a implementação de políticas públicas. E por isso, o artigo 37, inciso 18, concedeu essa precedência funcional a todos os servidores integrantes da administração tributária. Então, por conta disso, o servidor da administração tributária, quando está em concorrência com a atividade de outra carreira de Estado, ele tem precedência para exercer a sua atividade. Não foi por menos que a emenda 42 de 2003 inseriu o inciso 22 no artigo 37 da Constituição, dizendo que devem ser definidos para a administração tributária recursos prioritários. Então, essa administração tributária tem que obter, nas leis orçamentárias, recursos prioritários para exercício de suas atividades. E esse artigo 37, ele não veio desacompanhado. Houve também uma alteração no artigo 167, inciso 4º da Constituição, que permitiu, inclusive, a vinculação de receitas para promover as atividades da administração tributária. Então, ou seja, pensando nessa essencialidade, nessa especialidade das atividades, existe todo um arcabouço constitucional que traz prerrogativas e que traz meios do exercício dessas atividades serem da forma mais eficiente possível. E talvez seja até uma luta agora para todos os servidores da carreira da administração tributária que venha uma lei complementar, regulamentando essa possibilidade de vinculação de receitas para a administração tributária. Por quê? A despesa com pessoal é uma das receitas correntes líquidas da administração tributária. Então, ou seja, existe uma possibilidade de vincular determinado montante de recursos para pagamento, inclusive, de remuneração, capacitação para os servidores que exercem essas atividades. A PEC 186 vem justamente neste contexto de conceder maior autonomia, maiores
possibilidades de atuação desses servidores em prol sempre da arrecadação dos impostos, né? Nesse Estado moderno, em que eu gosto de citar muito um sociólogo, Zygmunt Bauman, em que a gente não pode mais contar com o capital, né? Existe uma grande necessidade do Estado ser prestador de serviço público, dele atender às necessidades da população. Então, nessa modernidade líquida, em que o capital é flutuante, não se conta mais com as empresas cedidas em determinado Estado, o Estado tem que assumir essa prerrogativa de prestar serviço público. Então, vocês fazem, às vezes, desse Estado prestador, vocês fazem, às vezes, dessa captação de recursos para atender às necessidades mínimas dessa população do Brasil. E a PEC 186 vem nesse sentido, para trazer uma harmonia dessas administrações tributárias, criando um aparato de unificação de carreiras, né, no sentido de que cada administração tributária do Estado, do município, da União, tem ali uma identidade funcional. É mais ou menos esse o sentido da PEC. Que um servidor da administração tributária seja reconhecido no município, no Estado e na União. Agora, o problema, né, na teoria, a proposta é muito bonita. O problema é o que veio, né, no contexto da aprovação e da propositura dessa PEC. E todos os integrantes da FEBRAFISCO são bem testemunhas vivas de toda essa conjectura que está por trás da aprovação dessa PEC. Recentemente, depois de 12 audiências públicas em todo o país, conseguiu-se, a FEBRAFISCO, atuando junto com o deputado Wellington Prado, né, que já esteve aqui conosco, conseguiu incorporar esse texto no relatório do deputado Peninha. Né? E, de fato, o texto no relatório, ele não garante muita coisa, porque não é vinculativo, mas pelo menos traz um pouco da mens lege, do sentido da lei, para depois que viesse a implementação. Então, eu faço até assim, questão de ler com vocês um trecho desse relatório, porque traz a seguinte definição, de que a PEC não excluirá os servidores ocupantes dos cargos e ou carreiras atualmente existentes, com qualquer das atribuições relacionadas às atividades da administração tributária, e não apenas as de lançamento ou de constituição do crédito tributário. Agora, esse texto teve que ser aprovado e lutamos para que esse relatório fosse assim incorporado, porque existe todo um corporativismo por trás dessa PEC. Nos espanta o fato de um encontro feito por gestores públicos, né? O ENCAT, o encontro dos gestores das administrações tributárias dos estados, estar discutindo a implementação dessa PEC e já ter, inclusive, elaborado uma minuta de lei orgânica. E sabemos que uma minuta de lei orgânica é totalmente excludente e corporativista. Por isso a luta e por isso a necessidade de estar sempre mobilizados. Nessa minuta, está muito claro que já se vislumbra aí uma carreira específica. Por quê? A PEC vai ser aprovada e depois vai vir uma lei orgânica complementar do fisco que vai trazer diretrizes nacionais para que todos os estados e municípios sigam essas diretrizes. E é justamente nessa lei orgânica nacional que o ENCAT está trabalhando. E aí, qual que é a primeira diretriz que o ENCAT traz? Das atribuições. Então, ele diz que nessa administração tributária, nessa nova administração tributária, existirão as atividades do lançamento, da cobrança, do parcelamento, as atividades de expedição de atos normativos, análise de legislação tributária. Tudo isso está nessa nova administração tributária. Nessa nova administração tributária, tem uma carreira específica. E essa carreira específica é a do auditor fiscal. Mas o problema não para aí. Eles
prevêem o enquadramento para essa nova carreira específica. E o servidor que seria enquadrado nessa nova carreira específica do auditor fiscal seria somente aquele que possuir o lançamento do crédito tributário. E aí sabemos que em todos os estados, a partir mais ou menos do ano 2000, parece que é uma atitude engendrada mesmo, né? Os códigos tributários e as leis de carreira vêm sendo modificadas para incluir uma expressão que deve ser comum a todos vocês, né? O lançamento do crédito tributário é privativo do auditor fiscal da Receita Estadual. E aí existe esse artigo com essa expressão da privatividade, mas nos outros artigos das leis, isso não é só em Minas, as atividades do lançamento, de forma um pouquinho disfarçada, são concedidas para os demais cargos. Então, é uma maquiagem que estão fazendo da lei, né? É uma maquiagem. Existe a expressão do privativo, e aí, depois, de forma não utilizando essa expressão, se concede o lançamento para os demais servidores. Então, por isso que precisa sempre de diligência em relação a essa minuta. E nessa minuta diz também que essa lei orgânica vai ser aplicada em todos os entes federados e, pior, prevê a existência de carreiras auxiliares. E aí que está toda a maldade, né? Pretende-se criar uma carreira de auditor fiscal e colocar os demais cargos como auxiliares, a par dessa administração tributária. Agora, se analisarmos bem tudo que já foi dito aqui nesse congresso e o princípio constitucional da profissionalização, do princípio de carreira, o princípio do concurso público, é inadmissível uma minuta como esta. Todos vocês prestaram concurso público para o grupo de atividades de tributação, fiscalização e arrecadação. Todos vocês são carreira exclusiva de Estado. Como ficarem a par da administração tributária em uma carreira auxiliar? Né? Claro que é poder, dever do Estado reestruturar suas carreiras da melhor forma de prestação do serviço público, mas de prestação do serviço público, não no sentido de privilegiar determinada categoria de servidor público. É poder, dever do Estado reestruturar as suas carreiras e conceder as atividades para determinados servidores, mas também é direito do servidor ter o seu concurso público, a sua evolução funcional respeitada. E aí que está a grande importância dessa nova minuta de lei orgânica, saber conciliar esses dois princípios. Se avaliarmos a lei 15.464, que a gente vai fazer mais adiante, perceberemos que seria inconstitucional retirar o gestor fazendário dessa carreira específica da administração tributária, sejam carreiras ou seja essa carreira única de auditor fiscal. E é possível, sim, enquadrar o gestor fazendário em uma carreira única da administração tributária, no cargo de auditor fiscal que se pretende. Por quê? Porque, como já disse o Dr. Baracho aqui hoje também, a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal tem sido relativizada. E existem alguns requisitos para essa reestruturação de carreiras, que é a similitude de atribuições, a escolaridade e o parâmetro remuneratório. Então, é possível unificar carreiras cumprindo esses requisitos. São várias as ações diretas de constitucionalidade já analisadas pelo Supremo Tribunal Federal e que se, inclusive nas administrações tributárias, já se prevê a possibilidade de unificação, como é o caso do Rio Grande do Sul, que, de certa forma, ainda não unificou totalmente porque tem os técnicos, né? Houve uma unificação parcial, assim como em Minas Gerais, porque o fiscal de tributos estaduais e o agente fiscal de tributos estaduais foram fundidos num único cargo de auditor fiscal. E por que o gestor fazendário ficou de fora? A Lei 6762 era uma carreira única, com classes distintas. Então, haveria até uma inconstitucionalidade dessa separação. Então, é possível reestruturar
e transformar, no caso de Minas Gerais, o auditor e o gestor, assim como já foi feito na Lei 15.464 com o agente fiscal e o fiscal de tributos no cargo de auditor, criar esse novo cargo de auditor fiscal. Se avaliarmos a Lei 15.464, percebemos claramente todos esses requisitos cumpridos na lei, né? Lá no artigo 1º, parágrafo 1º, dispõe que vocês são do grupo de atividades de tributação e fiscalização, todos exercem carreira típica de Estado, são atividades exclusivas, os dois cargos pertencem a atividades exclusivas do Estado. A Lei 16.190, no seu artigo 24, traz prerrogativas especiais para os dois cargos. O artigo 7º, parágrafo 1º da 15.464, diz que os dois cargos são de dedicação exclusiva. O artigo 10º da Lei 15.464 diz que os dois cargos são de nível superior de escolaridade. Se avaliarmos as atribuições também, não é diferente. A similitude das atribuições está perfeitamente comprovada. O gestor fazendário faz a cobrança do crédito administrativo, do crédito tributário. O gestor fazendário tem a competência legal, lá no anexo 2, do parcelamento, da emissão de pareceres sobre matéria tributária. Então, a similitude de atribuições também está muito comprovada. Eu trago até para vocês o caso específico do ITCD. No parecer do Dr. Hugo de Brito, fica muito claro que avaliar e calcular ITCD é lançamento por declaração. Então, o gestor fazendário faz a atividade do lançamento, apesar de ter aquela expressãozinha ali no item 2.1, que é privativo do auditor. Outra curiosidade, o decreto do ITCD diz que a declaração, o contribuinte vai apresentar a declaração do ITCD na administração tributária e é o gestor que vai fazer todo o procedimento, exceto nos casos de cota, de participação de empresas, né, de sociedades. Então, ou seja, até o decreto, uma norma infralegal, é bastante clara em dizer que toda avaliação e cálculo do ITCD é do gestor, exceto no caso de cotas de sociedades, que aí iria para a delegacia fiscal. E aí, lá no artigo 41A desse decreto do ITCD, tem uma disposição muito curiosa, que é a seguinte: a homologação do lançamento do ITCD será efetivada pela autoridade fiscal no prazo previsto no artigo 31, parágrafo 7º. E aí a gente discute, né, a autoridade fiscal. Quem que é essa autoridade fiscal? A lei não define o que é autoridade fiscal. O decreto também não define o que é autoridade fiscal. Já havia aí alguns memorandos, algumas OFs querendo definir quem é a autoridade fiscal. Mas o fato é que o decreto utiliza as expressões autoridade fiscal, servidor fazendário e autoridade administrativa como sinônimos. Prova disso é o artigo 43 do decreto do ITCD, que diz: o servidor fazendário que tomar ciência do não pagamento, do pagamento a maior do ITCD ou da ocorrência de infração à legislação do imposto, deverá, sob pena de sujeitar-se a processo administrativo civil criminal por sonegação da informação, lavrar o auto de infração ou comunicar o fato à autoridade competente. Então, ou seja, se é de competência do auditor fiscal lavrar o auto de infração, aqui no artigo 43, ele expressamente é denominado de servidor fazendário. Então, são todas essas peculiaridades, como diria o presidente do Sinfaz, incorporando o vocabulário, todos esses enganacismos, é que nós temos que tomar cuidado, né? Bom, meu tempo já se encerrou,
eu queria deixar apenas essas conclusões com vocês, quando da aprovação da PEC e que vier essa nova lei orgânica, existe uma premissa muito clara. Tanto o auditor fiscal quanto o gestor fazendário fazem parte do grupo de tributação, fiscalização e arrecadação e são os servidores que devem integrar essa carreira específica. Então, se vier uma minuta de lei orgânica como a proposta pelo INCAT, dizendo que a administração tributária será composta de uma carreira única, a de auditor fiscal, tanto o gestor fazendário quanto o auditor fiscal têm que ser enquadrados nessa nova carreira. O Supremo Tribunal já respalda esse entendimento, a lei traz todos os requisitos para que isso ocorra e um princípio de isonomia, profissionalização e um privilégio ao concurso público, que assim seja feito. Espero ter esclarecido esses detalhes da PEC 86 para vocês e que permaneço aí à disposição de todos para tirar eventuais dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sara. Cumprimento a todos novamente, boa tarde a todos e a todas. De maneira muito especial ao Marcos, Marcão é o presidente, do sindicato, ao meu amigo Hugo. E antes de tecer aqui as considerações da presidência da mesa, eu passo a palavra imediatamente ao debatedor Carlos Cardoso Filho, que é o presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais. Ele terá um compromisso em breve, então eu passo primeiramente a palavra ao Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos os presentes. A palavra foi passada a mim, não pela importância do que vou dizer, mas pelo compromisso que tenho, que daqui a pouco tenho que voltar a Pernambuco. Passei o dia voando, vou passar aqui com vocês 10 minutos e volto a voar para chegar em Pernambuco. O Brasil é bonito, mas é muito grande. Infelizmente eu tenho que sair logo mais, porque o hotel é maravilhoso e gostei muito de vocês também. É preciso ir. Pessoal, eu trouxe uma série de pontos para tratar sobre a lei orgânica do fisco, porque participei de toda a luta para aprovação lá na comissão mista. A PEC hoje está pronta para ir para o plenário. A gente deve conseguir isso a partir do ano que vem. É um ano difícil, é um ano que tem Copa do Mundo, crise aérea, tudo mais que a gente tem tido, trânsito, eleição, mas eu acho que a gente aprova essa PEC no ano que vem. Do que eu vi já aqui de alguns palestrantes, alguns debatedores, percebo que no estado de Minas Gerais há uma preocupação específica, outros estados também convivem com essa preocupação, que é a questão da harmonia entre as categorias, a harmonia funcional entre as categorias. Então eu vou abandonar, até por uma questão de tempo que eu não tenho, e também para tentar focar mais nessa questão, eu vou abandonar uma série de considerações que faria inicialmente para entrar diretamente nesse tema. Vocês, eu tentei perguntar aqui ao pessoal da mesa, eu não sei se aqui em Minas já há algum projeto em andamento de lei orgânica do fisco. Já há, não? Já? Já? Não, né? A colega disse que não. Bom, importante é participar desse projeto. Importante é que nesse projeto não venham expressões como sempre que possível, preferencialmente, não pode vir, certo? Para dar força ao fisco, ele tem que vir de forma impositiva, o que é realmente do fisco. Essa é uma discussão importante. Outro ponto é que é preciso trabalhar entendendo que o lançamento é um procedimento, é um conjunto de atos e não um ato isolado. Só se faz um lançamento a partir de uma série de atos e aí sim é um procedimento administrativo. E eu acho que nesse conceito de procedimento é o melhor conceito para trabalhar a harmonização das categorias. Se não for fácil a unificação, proposta pela colega que falou anteriormente, houve estados que conseguiu já isso aí. Mas se não for fácil, que pelo menos se trabalhe no sentido de entender lançamento como procedimento e procedimento onde participam várias categorias e cada uma com a sua importância no procedimento.
Lá no CTN, no artigo 142, quando fala em autoridade administrativa, é também importante entender que o fisco, o servidor do fisco, e aí harmonizar essa questão de vocês, mas o servidor que compõe o fisco, ele é aquela autoridade administrativa que se refere ao artigo 142. É preciso ficar muito claro isso. Ele não vai precisar mais de secretário, de governador, de ninguém. É ele a autoridade. Seja para planejar, para executar e para julgar os processos ainda em âmbito administrativo. É o servidor do fisco. E aí, nesse conjunto servidor do fisco, vocês precisam vencer uma etapa que é da harmonização. Penso também que a gente tem, agora há pouco, um palestrante falava, e a nossa colega também, a gente tem já 25 anos de Constituição Federal, a última Constituição, de 88, e às vezes colocar no texto constitucional, simbolicamente, algumas expressões, não resolve quase nada. Já tinha na Constituição anterior, repetiu-se nessa, abre no caput do artigo 5º, o artigo mais bonito, mais cidadão da nossa Constituição, abre dizendo que todos são iguais perante a lei. Aí vem logo depois, no inciso 1º, dizendo que homens e mulheres são iguais também. Precisava, né? Já não diz que todos são iguais, todos pegava tudo. Veja, tem no caput, tem logo no inciso 1º, e a gente ainda não vive essa igualdade no Brasil. Com isso eu quero lembrar aos amigos o seguinte, que não vai adiantar de muito aprovar em Brasília a PEC 186. Se a gente no dia a dia não concretizar esse avanço, essa vitória, não vai funcionar. Apenas ter no texto constitucional aprovar uma lei local, ou uma lei estadual, ou uma lei federal que vai precisar, e não efetivar na prática essa postura, não vai funcionar de nada. Porque nós exercemos carreira típica de Estado. E para exercer carreira típica de Estado, é preciso ter a coragem de defender a sociedade, mesmo quando o governo passageiro não entenda essa missão. É difícil. E a gente sabe que é difícil. Exige coragem. A moça já está me expulsando. Para o meu bem, porque eu preciso ir embora, né? Mas assim, pessoal, para concluir, eu queria lembrar vocês desses pontos. Eu não vou poder ficar mais. Eu queria colocar a Federação Nacional de Auditores, a FENAFIM, à disposição de vocês, para a gente discutir esse tipo de tema de ainda harmonizar categorias. A gente vive em muitos municípios brasileiros também, não é uma novidade só de vocês, e a gente tem tentado dar um foco no sentido de entender o lançamento como um procedimento e no sentido de saber que quem é que participa disso. A gente não quer excluir ninguém no âmbito da FENAFIM, porque todos somos servidores e entendemos que somos importantíssimos ao funcionamento do Estado, porque somos nucleares ao funcionamento do Estado. Já dizia Raimundo Faoro que o Estado, necessariamente, ele tem 3 funções: a função fazenda, a função justiça e a função guerra. Então, nós somos uma dessas 3 funções do Estado. Eu agradeço a atenção e, infelizmente, preciso isso, não vou perder o voo e não tem como ficar. Obrigado pela atenção de todos, hein? Obrigado, Carlos. Boa viagem. Carlos foi rapidinho, mas foi certeiro, né? Parabéns à mesa e todos agradecem a contribuição. Com a palavra, portanto, agora, Jucimar Pinto Ribeiro, advogado, pós-graduado em Direito Constitucional pela UFG, diretor-tesoureiro do IDEC, Instituto de Direito Administrativo de Goiás. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Quero cumprimentar a minha colega de mesa, a doutora Sara, inicialmente pelo convite, que me formulou em nome do sindicato e dos organizadores do evento, o doutor Joelson Dias, que também faz parte da comissão científica desse evento. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir um tema que é de uma extrema atualidade. Essa discussão que permeia a PEC 186, ela vem inserida num contexto em que a própria sociedade brasileira busca uma implementação da melhoria dos serviços prestados, uma melhoria do atendimento pelo Estado ao seu cidadão. E os movimentos de julho captaram muito essa necessidade.
E não tem como se falar em melhor prestação de serviços, um melhor atendimento das necessidades da sociedade pelo Estado, sem falarmos por uma implementação das receitas com as quais o Estado faz face a essas demandas. E eu acredito que essa discussão da PEC é de uma extrema atualidade, razão pela qual vocês estarem aqui no final de semana de véspera de Natal, aí demonstra a relevância desse assunto para vocês, servidores, e para nós, operadores do direito, é uma satisfação poder contribuir com essa discussão. Eu acredito que a proposta da emenda ela já foi bem delineada aqui pelos antecessores, até pela própria doutora Sara, que já fez algumas incursões sobre a questão dos reflexos, mas eu acredito que um dos grandes reflexos que ela terá, e eu faço questão de frisar isso, repetindo um pouco do que foi dito pela manhã pelo professor Valmir Pontes Filho, a questão de que a Constituição Federal ela foi muito precisa ao estabelecer alguns parâmetros de atuação da administração pública. Inicialmente, no caput do artigo 37, ela fez elencar alguns dos princípios que devem ser observados e, com muita precisão, uma emenda posterior fez questão de inserir o princípio da eficiência. Ou seja, não basta que o Estado, a administração pública, siga a legalidade, não basta que ele siga a moralidade, não basta que ele prime pela isonomia, pela publicidade dos seus atos, se ele não estiver primando também pela eficiência. E quando se fala na construção de uma proposta de que a administração tributária ela tenha autonomia, ela tenha independência financeira e funcional, nós estamos falando justamente disso. Garantir que essa máquina administrativa tributária ela funcione de forma harmônica, a dar mais eficiência aos trabalhos que são feitos no seu MISTER, que é prover um incremento da melhoria das receitas da administração pública e, paralelamente a isso, como foi falado no painel anterior também, promova a justiça fiscal, porque não adianta tão somente você incrementar do ponto de vista de volumes de receita, você tem que fazer com que essa implementação ela se dê de uma forma que preserve outros princípios também, norteadores da Constituição. Então, nós temos que pensar disso de uma forma sistêmica. E aliado a isso, para vocês, servidores que atuam, é uma oportunidade também de valorização das carreiras e, acima de tudo, a busca de uma melhor capacitação cada vez maior, que é uma exigência da administração pública. Eu vejo aqui que a discussão tem se permeado muito na questão das competências, das atribuições, e eu trago a vocês um depoimento de quem advogou e advoga ainda para carreiras da área da administração tributária. Tanto já advoguei para sindicatos de auditores, quanto de auxiliares e analistas fazendários, e eu quero dizer o seguinte, não é privilégio nenhum essa discussão que há entre auditores, gestores e analistas. Entre os próprios auditores existem cisões, existem disputas, existem imposições de competências, de atribuições, o que gera o quê? Um encastelamento de algumas categorias e que não mais é permitido sobre a leitura atenta que se faz da Constituição e ainda mais quando se fala em busca de eficiência da administração pública. Essa visão de encastelamento, de que algumas atribuições são puras, que não podem ser repartidas, eu acho que é um grande contrassenso, eu acho que caminha na contramão, primeiro, do que diz a Constituição e, segundo, do que se espera de uma administração eficiente. Acredito que a cada vez mais nós devemos buscar uma integração e uma profissionalização da administração. E me socorrendo nesse raciocínio, eu tive o cuidado de ler a justificação da proposta de emenda da 186. E com muita felicidade, o parlamentar, autor da proposição, ele disse o seguinte, que são atividades essenciais ao funcionamento do Estado, das administrações tributárias, e serão exercidas por servidores especiais.
O que significa? Primeiro que nós estamos vendo que a conjugação é no plural. Isso significa que não é uma carreira só, não é um tipo de servidor só. E especiais em que aspecto? Pelas necessidades específicas da atuação na administração tributária, a exigência de uma formação diferenciada, de uma qualificação diferenciada, faz com que haja necessidade de um tratamento diferenciado. E além, no segundo parágrafo da sua justificação, o parlamentar estabeleceu o seguinte: por se tratar de uma economia complexa de proporções continentais, as administrações tributárias dos diversos entes que compõem a nossa federação necessitam de normas gerais que possibilitem uma identidade nacional dos seus servidores, respeitadas as competências específicas, dotando-lhes, e aqui vem a parte mais importante, da unicidade de direitos, deveres, garantias e prerrogativas. Ora, se nós entendemos que a leitura da norma que se pretende alterar tem como fim garantir essas diretrizes estabelecidas na justificativa, eu acredito que quando, da etapa posterior à aprovação da PEC, que seria a elaboração da lei complementar, onde esses princípios seriam trazidos como forma de norma específica e trazendo as suas especificidades, eu acredito que ela tem que ser balizada por isso. Por isso que eu não acredito em propostas como aquelas que a doutora Sara colocou e criticou muito bem, de que existe uma tendência a se fazer com que haja essa apropriação de uma competência do lançamento do crédito tributário por uma carreira única. Ontem nós tivemos a felicidade de ser brindados com a palestra do professor Hugo de Brito Machado II, e ele foi muito feliz ao estabelecer que não existe essa exclusividade. Razão pela qual eu acredito que nós temos que, quando em dúvida em relação a algum tipo de interpretação de norma ou de alguma diretriz jurídica, nós temos que nos balizar na lei maior, que é a Constituição. Por isso eu repito que a Constituição, acima de tudo, ela estabeleceu a eficiência ao lado da ilegalidade. No seu artigo 39 estabeleceu que os servidores públicos deverão passar por processos frequentes de qualificação, de aprimoramento, inclusive como requisito para suas promoções nas carreiras. Razão pela qual eu acredito que essa discussão de apropriação por um determinado tipo de carreira, de competências, eu acredito que vem na contramão do que está estabelecido na Constituição. Eu queria fazer uma outra abordagem sobre essa questão dos reflexos, que por enquanto nós estamos falando no que virá de positivo, que seria a questão de uma maior profissionalização, a exigência de uma maior capacitação, mas nós temos que ter claro também que ao lado de direito vêm as obrigações. E eu acredito que nós tenhamos que pensar também que ao lado da autonomia, nós temos que pensar também que, paralelo a isso, vem uma maior responsabilidade e também uma maior responsabilização. Eu acredito que em determinados momentos, algumas carreiras, elas se preocupam em ter e apropriar de algumas atribuições, porém não querem as suas responsabilidades. Hoje, no almoço, conversando com alguns colegas, eu tive a infeliz notícia de que aqui em Minas, por exemplo, houve uma usurpação de competências que eram próprias, que foram retiradas. E isso está na contramão. Hoje, quando se discute reformulação de carreira, a crítica é porque algumas carreiras querem ter mais competências, mais atribuições. E aqui houve uma supressão, o que é inadmissível. Eu acredito que, por certo, haverá correção. Se não pela via legislativa, através de uma alteração das normas que assim estabeleceram, por certo, o judiciário há de dar guarida a um pleito no sentido de restabelecimento das atribuições. Eram essas as contribuições que eu queria fazer para esse tema, que já foi muito bem abordado pela doutora Sara, e eu fico à disposição para a gente evoluir a discussão ao longo do debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jucimar. Queria colocar rapidamente que, para mim, Marcos e a todos, tem sido uma experiência muito boa estar aqui.
a oportunidade de aprender mais com vocês, nós que somos representantes, né, do povo. E tanto lá na Câmara como nas Assembleias, eu que já fui vereador, já fui deputado federal e agora estou no Estado, nós temos parlamentares, aqueles que são especialistas, né, que são aqueles que se dedicam praticamente a um tema, né, são deputados que eles são oriundos de algum movimento, de algum segmento, e tem aqueles generalistas, né? E pela minha origem, como a do deputado Wellington Prado, nós somos obrigados a saber um pouquinho de tudo, né? Então, a nossa origem mesmo na política, né, é do movimento estudantil, e naquela época a gente não sabia como fazer, mas a gente ia lá fazer um protesto e quebrava o pau, e para tentar resolver as coisas, né? Eu lembrei disso porque o Carlos, que saiu, falou aqui da questão que a lei em si, muitas vezes, né, ainda mais no Brasil, né, que algumas questões que nós temos, a doutora sabe disso, nós temos aí, de um lado, nós temos um direito formal e de um outro, um direito real, né? A Constituição Federal de 88, ela abriu o caminho para a gente transformar o direito formal em direito real, né? Porque antes a gente tinha dificuldade de se organizar, de mobilizar, né? Pelo processo que a gente enfrentava, né? De opressão e tudo, né? A gente não vivia uma democracia, né? Hoje temos limitações ainda da democracia, mas nós já temos essa possibilidade de lutar, de brigar, de reivindicar, de se organizar, de mobilizar através dos sindicatos, das organizações, para tentar, né, transformar esse direito formal em real. Então, não basta o poder constituído, né, aquele que está lá pronto. Nós temos que realmente investir no poder constituinte, né, que está em pleno movimento. Então, essa luta do dia a dia, né, da organização de vocês, isso que vai realmente transformar em vitória, né? Nós temos um grande desafio na tramitação dessa PEC, né? Foi aprovado na CCJ, na Comissão Especial, agora no plenário. Ela precisa de um quórum qualificado, né, 308, então realmente vai necessitar fazer muitas articulações na Câmara Federal, né? Depois, se houver alteração no Senado, ela volta para a Câmara de novo, né? Tem que votar em 2 turnos, então é uma tramitação bem complexa, então vai demandar muito esforço de todos nós, e para mim, que não sou da carreira, né? Não sou da categoria, mas aqui tem sido um intensivão, um aprendizado muito grande, viu, Marcos? E eu saio aqui muito mais preparado e agradeço a vocês para que a gente possa representar também na Assembleia e o Wellington em Brasília, para poder defender a proposta de vocês, porque lá, e quando eu estive em Brasília, realmente o processo é muito complexo. Nós lidamos com centenas e centenas de temas, né, ao mesmo tempo, né, educação, segurança, saúde, cultura, mobilidade urbana, segurança pública, transportes, é muita coisa, né? E aí é uma grande disputa que tem de todos esses setores lá na Câmara Federal para colocar na pauta, para poder votar, para poder, né, ter preferência. Então é um processo de muita disputa, de muitas articulações, de muitos interesses em jogo, e realmente tem que focar. Agora eu acho que esse encontro aqui é muito importante para nós, né, para dar subsídio e a gente possa ter mais, né, condição de fazer essa defesa, e para vocês também se articularem cada vez mais. Eu acho que muito importante, né, o que foi falado aqui, dessa defesa, né, da administração tributária como política de Estado, né, não simplesmente de governo, que eu acho que tem que ser tratado assim, né? Eu acho que vai ser ainda um longo caminho para obter esse reconhecimento, né, dessa autonomia, mas, acima de tudo, a luta agora, né, inclusive no painel anterior, foi falada a questão da autonomia administrativa. O deputado Wellington Prado havia, inclusive, né, já havia feito essa avaliação, teria dificuldade de que esse ponto passasse, podia prejudicar, de certa forma, a inclusão dos gestores, e ele havia retirado, né? Mas houve uma pressão muito grande lá no âmbito da comissão, e aí ele foi obrigado a recolocar, inclusive para poder incluir os gestores, né? São questões que a gente consegue fazer uma avaliação prévia de que lá na frente a gente pode encontrar problemas, então você já tem que ir tentando resolver isso antes, nos bastidores das reuniões, para tentar equalizar, filtrar, chegar lá na frente. A gente tem
melhores condições de aprovar a matéria, mas ele já havia feito isso, né? Mas teve que recolocar pela pressão que teve todo o processo de articulação lá na comissão. Então agora vai depender da nossa articulação agora no plenário, né? Continuar fazendo fortemente essa defesa. E podem contar com a gente, né? Aí na manutenção, principalmente do respeito à carreira de vocês, tão importante para o Estado, né? Dos gestores que tem que ter esse reconhecimento, né? Não só formalmente, mas na prática também, né? Uma atribuição que todos que prestaram concurso, está lá claramente colocado que vocês têm todas essas atribuições garantidas e que tem que ser respeitado. Então contem com a gente, para mim foi uma experiência riquíssima estar aqui com vocês. Parabéns, Marcos, parabéns aí a Hugo, a todos, né? Eu quero perguntar, indagar aqui a doutora e o doutor se há alguma consideração a ser ainda colocada. Sim? Você vai falar mais alguma coisa? Não? Portanto, a nossa participação por hora está encerrada. Obrigado. Agradecemos a participação dos senhores. Pedimos a gentileza que tomem assento na primeira fileira deste auditório. As dúvidas, por favor, façam por escrito para que possamos posteriormente entregar aos palestrantes.